Ah, valeu. Tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 22 de janeiro de 2014, é uma quarta-feira. Nosso verbete é de número 2910. Ele tem 5 páginas, 50 elogias e 11 máximos. O tema de hoje é capacidade ociosa proexológica, da especialidade proexometrologia. E ele foi redigido pela verbetógrafa veterana, professora Eliana Manfroy. A professora Eliana é professora universitária, graduada em Psicologia e Comunicação Social, Jornalismo, especialista em Psicologia Hospitalar, mestre em Psicologia Clínica, brasileira, natural de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, voluntária da Conscienciologia desde 89, docente em Conscienciologia desde 90 e tenepsista desde janeiro de 2008. A capacidade ociosa proexológica é o déficit entre o volume efetivo de produtividade essencial na autoproexis da consciência intermissivista homem ou mulher com o real potencial de realização a partir do planejado na intermissão, dos autotrafores, dos aportes existenciais e das oportunidades evolutivas. Na pensenologia, o holopensene sadio dos mini-completismos diários, a retilinearidade da autopensenização com megafoco na autoproexis. E na fatologia, a gravidade ao desperdiçar o essencial em termos evolutivos. A ausência de cosmovisão sobre a própria existência atual supercrítica. A autopercepção de estar defasado quanto à própria programação existencial. O fato de a agenda repleta não representar proexis em dia. O ato de fazer muito e não realizar o essencial em relação à autoproexis. O bônus do não, ao priorizar os projetos evolutivos pessoais, abrindo mão do secundário. E na parafatologia, o curso intermissivo, enquanto paraprofilaxia da capacidade ociosa proexológica, os recursos e potenciais parapsíquicos subutilizados, a negligência quanto ao paradever evolutivo assumido na intermissão. Agora aqui na argumentologia, nós destacamos então, a autora apresenta 2 listagens, a primeira é uma taxologia com 15 tipos de potenciais de produção da consciência, seguidos de questionamento favorecedor da autoavaliação quanto ao alto desempenho proéxico. E também tem a terapeuticologia, com 6 técnicas conscienciológicas, entre elas verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, passíveis de auxiliar as consciências motivadas a colocarem a autoproexis em dia. E na remissiologia nós destacamos abstencionismo consciencial, atitude antiproexis, evitação do autodesperdício, subsunção proexológica e vazio existencial. E na frase enfática, a produtividade proexológica é medida antes pela priorização do essencial perante os compromissos intermissivos e não pela quantidade de tarefas na agenda pessoal superlotada. Na questionologia, qual o saldo entre o planejado e o realizado em relação à própria proexis? Ainda possui capacidade ociosa, tarística? E na mega-análise do professor João Paulo, a desambição, a procrastinação, o autodesperdício, o abstencionismo, o perdularismo, o compromisso, a antiproexis, negligência, inércia, paradever, prioridade, oportunidade, improficuidade, improdutividade, irresponsabilidade, auto-organizaciologia,
proexometrologia, desperdiciologia, retribuiciologia e parapatologia. Agora, professora Eliana, essa frase enfática é muito interessante, né? Eu queria que você falasse um pouco por ela, começasse um pouco comentando essa frase enfática, okay, e também nos contasse da sua experiência, ou da sua motivação para escrever esse verbete. Bem, boa tarde a todos. Esse tema de pesquisa, ele vem permeando aí a minha trajetória há bastante tempo, e é hoje o tema que eu estou trabalhando, estou escrevendo um livro sobre a questão da profilaxia do autodesperdício, né? E tudo isso são temas convergentes, eu tenho vários verbetes convergentes, e essa proposta de observar se nós temos uma capacidade ociosa em termos de proexis, também, né, é um recorte, é mais um olhar sobre esse mega tema, né, e vai estar dentro do livro também. Pois é, a frase enfática, professora Dulce, ela procura sintetizar bem, mostrar bem, é importante enfatizar isso no verbete, que estar na Proex, ter produtividade em termos de Proex, não é estar fazendo um mundão de coisas, ter a agenda lotada, né? Ser voluntário em 26, estou exagerando, tá? Estou carregando nas tintas. Ter 3 empregos, voluntário em 26, e fazer muitas coisas sem um megafoco, sem, né, um objetivo prioritário, né? Sabendo que tudo ao mesmo tempo a gente não dá conta, né, que não se pode ter o melhor de 2 mundos, né, como eu ouvi recentemente, achei muito interessante, ou seja, você tem que fazer escolhas, e que tarefas na agenda pessoal, até nós tivemos recentemente o verbete da professora Kátia, né, Aracá, que é muito interessante, recomendo a agenda autodesassediadora. Essa agenda bem organizada, essa agenda autodesassediadora e uma agenda né, complexes, evolutiva, é uma agenda que você dá conta, que você está ali priorizando nela o essencial, em termos de evolução, de necessidades, de assistência, e também em termos dos seus projetos pessoais, em termos de carreira evolutiva, né? Então, eu queria marcar bem isso, essa escolha da frase enfática, já deixar claro que Proexis em dia não estar fazendo um zilhão de coisas ao mesmo tempo, mesmo dentro da conscienciologia, mesmo positivíssimas e assim por diante. Porque como foi colocado aqui no próprio verbete, se não me engano, da professora Kátia também, mas isso tem sido recorrente em alguns verbetes, e a gente sabe que é uma problemática, não só em alguns verbetes, nos debates aqui da CCCI, é uma problemática essa questão da pessoa ficar dispersa em várias ICs, com a agenda lotadíssima, com tudo, com a capacidade ociosa proexológica. Em termos de talvez não estar fazendo o essencial. Exatamente. Né? Aquela cláusula pétrea da sua autoproex, especificamente, o seu pedaço dentro da maxi proex grupal. Exatamente. Agora, professora Eliana, na megapensenologia, página 8, você poderia aprofundar o megapensene trivocabular, ociosidade proexológica, mega-autoengano? Pois é, né? Acho que aqui, esse megapensene, eu quero chamar a atenção para o seguinte: olha, estar ocioso em relação à própria proexis é estar, no mínimo, se enganando, né? E, aliás, é um mega-autoengano. Você está fazendo menos do que poderia, em termos do essencial, né, do fulcro da sua proexis, você está se enganando muitíssimo, você está se dando uma autorrasteira, né, puxando o próprio tapete, né? E por que será que a gente acaba fazendo isso? E a gente faz isso, né? Eu mexo nesse tema, em geral, do autodesperdício, porque, né, foi a primeira diagnosticada com esse processo, depois percebo também, né, ao redor de mim, muitas consciências nessa condição. Então, nós temos quase que um talento, né, vamos dizer assim, mas é muito mais do que um trafar, de nos enganarmos, né, e pior que a gente acredita nas
belas mentiras que a gente conta para a gente mesmo. E vai levando, e vai empurrando, e o tempo vai passando, e a gente fica nessa situação constrangedora perante os amparadores de ociosidade, em termos de PROEX. Agora, na pensenologia, na própria página 8, terceira linha, ele pergunta como podemos melhorar o saldo e manter esse holopensene sadio dos mini-completismos diários ao longo da vida. Pois é, esses mini-completismos diários, eles é que fazem o completismo de uma vida inteira, né? A gente não dá um salto no último quartel da vida, nos últimos 5 minutos aí da PROEX, ser completista, fazer tudo que tem que ser feito, enfim, é toda uma caminhada. Essa ideia aqui tem a ver com uma técnica que eu cito na tecnologia, que é a técnica do dia evolutivamente útil, e que eu propus essa técnica num artigo que apresentei no Balanço Existencial de 2005, que é o seguinte: para mim, essa técnica eu uso para mim, um dia é evolutivamente útil se eu fiz 3 coisas básicas. Se eu fiz algum tipo de assistência, de interassistência para alguém, se eu aprendi alguma coisa nova e se eu produzi alguma coisa. Então, eu considero que o dia foi evolutivamente útil se eu abarquei essas 3 áreas. Isso em vários níveis, né? E se eu for levando isso diariamente, se todos os dias eu tiver essas 3 atividades, né? Essas 3 áreas atendidas, é bem provável que ao longo, né, da minha vida eu vá caminhar com muito mais chance de ser uma completista essencial. Mas eles são feitos de completismos diários. É como assim, eu estou escrevendo um livro, então eu vou pegar o livro uma vez a cada 10 dias. Quer dizer, posso escrever, mas eu vou levar muito mais tempo, né? Agora, se eu reservar na minha agenda, autodesassediada, um horário diário, ou pelo menos na semana, umas 3 a 4 vezes, tudo que eu conseguir encaixar de tempo para esse objetivo magno, aí realmente eu vou ter chances de completar essa tarefa, enfim, e de partir para outros projetos também, o segundo livro, enfim, outros projetos nessa área, no caso do exemplo aqui autoral, né? Essa técnica é bem interessante, né? Na questão da escrita, a gente sabe o quanto que funciona o esforço diário. E não é à toa que a própria TENEPS tem essa condição de ser diária, né? Até você... Se você faz TENEPS, você já tem de um item, né? Um item que é assistência, fazer assistência para alguém durante o dia. Mas a gente brinca quando se refere às questões da escrita, né? Que é raro, eu praticamente acho que eu nunca ouvi ninguém falar isso. É bem raro a condição da pessoa dizer, olha, eu não posso ir a tal compromisso, porque hoje eu tenho que escrever, porque nesse horário eu tenho que escrever. Eu tenho que fazer a minha produção intelectual. E eu acho que um dia a gente vai chegar nesse ponto. E o exercício da TENEPS, nesse sentido, dessa reeducação, né, da disponibilidade para assistência com horário certo, tal, aquela rigidez que nos obriga a ter uma organização, né, e um respeito pelos amparadores, por nós mesmos, né? Então, eu penso que a gente está no caminho aí. Daqui a pouco entra na onda, não, esse horário é meu horário de escrita, eu não posso ir. Eu radicalizei, sabe? Achei ótimo esse seu trinômio aí de produtividade diária, né? Assistência TENEPS. Aprendizado, vindo a ter mini tertúlia todo dia, você aprende. Então, essas 2 já estão resolvidas. Agora, sabe o que eu fiz? Eu decidi, está dando certo. Terças e quintas eu não saio mais de casa. São os dias da escrita. Imersão na escrita. São os dias da escrita. A não ser para fazer as coisas pessoais, né? Tipo assim, lavar uma roupa, ir no supermercado, coisas assim que você tem que fazer. Eu deixo para você na terça e quinta, naqueles momentos que você não está mais, já passou do limite. Bom, agora eu vou fazer um trabalho braçal, né? Então, e sabe que está dando certo? Então, nossa, terça, excelente. Quarta, sexta, sábado, domingo eu estou no CIAEC. Terça e quinta eu estou em casa. E está dando certo. Já estou escrevendo verbete e faço um monte de coisa ao mesmo tempo. Cansei do livro, escrevo verbete, cansei do verbete, escrevo curso. Porque se potencializa, né? Você faz a convergência. Eu tirei 2 porque
Agora eu tenho pressa com o livro, mas eu acho que um dia, né? Eu acho que um dia resolve, não resolve? Acho pouco análise, sinceramente. Penso que Um dia de imersão na escrita na semana? Um dia só. Tem gente que escreve 3 horas por dia. Como você falou, você tem que fazer algumas paradas produtivas, né, durante esse dia, porque senão você também não, não consegue ter muitas horas de atividade intelectual direta. Né? Direto cansa. Mas eu acho que parece que você para, né, de produzir. É interessante. Chega um ponto que trava. Agora está dando certo, 2 dias. Ótima análise. Parabéns. Muito bom, parabéns. Os amparadores já sabem que tem essa sua agenda e eles também comparecem, com certeza, ao trabalho. A agenda está na geladeira, está no quarto, está no escritório, está espalhado pela casa toda. Muito bom, muito bom. Né? Agora, professora Eliana, na fatologia, na página 8, 5ª linha, você poderia falar sobre a liderança inata, não assumida? Nós, todos, né, temos um traço de liderança muito forte, geralmente uma liderança inata, já fomos líderes em várias áreas ao longo de muitas ressomas, e eu percebo que em algumas situações a gente fica resistente a assumir essa liderança, que é inata. Isso já aparece desde que você é criança, né? Isso já fica explícito, essa sua capacidade de liderança, de estar organizando grupo, enfim, de estar à frente de projetos, né? Isso desde tenra idade. E, por vezes, pelas nossas questões aí ainda ou de maturidade, ou de medo de assumir responsabilidade, ou de não entender a importância, né, de desenvolver esse epicentrismo, a gente às vezes corre, né, de assumir aí convites e processos de liderança que iriam otimizar demais, né, a nossa caminhada. E muitas vezes está na ProEx pessoal alguma cláusula relativa a isso. Acho que todos nós, né? Em primeiro lugar, claro, a autoliderança, o autoepicentrismo, mas também a liderança à frente de tantos projetos, tantas iniciativas, tantas necessidades que se fazem, né, presente aqui na própria CCCI, lá fora também. Fica difícil a gente, em algum momento, não ter assumido, né, firmemente uma posição de liderança aí. Então, muitas vezes, quando a gente não assume isso, a nossa capacidade, né, nós temos capacidade ociosa em termos desse trafor, né, desse potencial de epicentrismo. Agora, em terapeuticologia, na página 11, ali são citadas 6 técnicas para colocar a autoproexis em dia. Na sua experiência, qual delas foi mais impactante? Bem, aqui tem uma que é muito importante para mim, eu ainda utilizo. Eu não fiz a técnica de mais um ano de vida, a intrafísica, mas eu fiz a número 4. E ainda utilizo essa técnica, Manual de Prioridades Pessoais. Foi muito impactante porque eu fiz esse manual com 5 itens fundamentais, isso já fazem vários anos. E entre esses itens tinham coisas muito sérias, como, por exemplo, eu não morava ainda em Foz. Então, a radicação aqui, vitalícia aqui na Cognópolis, era um item. Outro item era formar uma dupla evolutiva, que eu não tinha. Um outro item era chegar a um ponto de poder me dedicar full time ao voluntariado conscienciológico. E eu consegui essas 3 questões. Eu tenho essas 3 questões hoje resolvidas, e parecia isso muito distante, muito difícil, mas eu coloquei firmemente essas metas e trabalhei, não fiquei esperando, né, que o amparador fizesse por mim. Eu trabalhei bastante para conseguir isso, e hoje eu estou nessa condição. A 4ª, se eu não me engano, era a questão do livro, que eu ainda estou devendo, que tem a minha capacidade de ociosa também. Né? Está a caminho, está indo, está caminhando. E tinha uma 5ª, que é a questão, acho, de qualificação, de melhoria do processo parapsíquico, e daí a questão do crescimento também no nível da própria TENEPS. Né? Então, essa técnica ela é muito séria. Se você coloca aí seriamente no papel, faz esse seu manual e lista para cada item que ações e que prazos, né, você tem para trabalhar para que você chegue lá, ela dá muito certo, tem muito amparo e
se você realmente levar ela muito a sério, priorizar aquelas questões, tudo que você fizer fica em função de você atingir, né, aquelas metas, dá certo. E assim, ó, prioridade significa o que está em primeiro lugar, né? O que vem em primeiro. Então, não dá para botar 15 primeiros lugares. Então, no máximo, eu aconselho que você faça um manual de 5 itens, extremamente selecionados, indo no ponto que interessa, nas questões mais importantes, até para liberar depois outras possibilidades, mas não coloque muito, não existe 15 coisas em primeiro lugar na sua vida. Escolha algumas e trabalhe por elas. Essa técnica, realmente, ela mudou a minha vida, né? E eu pretendo fazer, em breve, estou me organizando para fazer a técnica de mais um ano de vida intrafísica para um projeto pessoal aí. Aí depois eu vou poder falar disso. Antes não dá, né, Rosa? Se eu entendi bem, foi essa técnica que, a partir dela, você então programou e veio morar em Foz, é isso? Isso. E para isso eu tive, então, que fazer todo o trabalho do processo profissional, do pé de meia, da desambição carreirística, que eu conto, né, aquele verbete, como é que foi fazer esse processo, abrir mão de uma carreira assim, relativamente exitosa, em função de poder estar aqui integralmente para esse trabalho que eu sei que isso é, né, cláusula pétrea da minha Proex, estar aqui na Cognópolis. E eu já falei em várias apresentações de verbetes, não quer dizer que isso é para todos e só evolui quem está aqui, né? Mas, para mim, eu sei que, no meu caso, tenho certeza absoluta de que o meu pedaço estava aqui. E estou achando aí o meu pedaço, cada vez mais estou encontrando meu eixo de Proex. Ótimo. Oi, Keiko. Boa tarde. Tá ligado, Keiko? Paradoxologia, na página 10, você poderia comentar os 2 últimos paradoxos? Paradoxo de Aconsci, no eixo da auto-proex, não pensar no próprio sentido da vida, e o paradoxo da esperteza. Ok. Então, esse primeiro que você citou é que, isso é paradoxal, quando a consciência, quando nós estamos fazendo aquilo, né, para o qual a gente se propôs a fazer, estamos ativos, produtivos, no foco principal da própria Proex, do trabalho assistencial, do trabalho produtivo, na convivência, enfim, com os nossos pares, a gente não tem nem muito tempo para pensar no sentido da vida. Quer dizer, não sobra, vamos dizer assim, vazios, exato, não sobra espaços e vazios, e talvez até crises nesse sentido. Vem outras crises, sim, de crescimento, outras questões. Mas, nesse sentido, não sobra nem espaço e tempo para se pensar, puxa, qual é o sentido da vida? Estou aqui para quê? O que eu vou fazer? Né? Enfim, isso passa ao largo, porque você está, né, já num bom processo. Assim, você, não existe a crise, né? Intraconsciencialmente, você se sente não totalmente realizado, pleno, mas você sente que você está no trilho, você está no eixo, você está de bem consigo próprio, você está fazendo o que gosta e está vendo o resultado positivo naquilo, assistencial, um retorno. Seu Trafor está ali, seu Mega Trafor muitas vezes está ali também. Então, não fica tempo para ficar pensando em vim aqui para quê, né? Qual o sentido da vida? Entendi. A vida já tem sentido para essa pessoa. Aham, entendi. Né? Você não pensa, você faz. Falou e disse, Rosa. E o outro paradoxo... Perdão, Keiko. Paradoxo da esperteza, né? É um verbete da professora Adriana Lopes, e esse verbete é muito interessante, porque aqui é um mega auto-engano, né? Que eu falo também um pouco no mega presente vocabulário. A pessoa que se regozija, né, intimamente de ter levado alguma vantagem, seja na área intelectual, seja em outra área, através de práticas ludibriadoras, ou seja, ela acha que ninguém percebeu, ninguém viu, às vezes ninguém percebeu mesmo, né, de como ela atingiu aquele patamar, aquele sucesso, aquele retorno, mas, na verdade, está demonstrando
uma grande desinteligência, uma falta de inteligência evolutiva profunda, porque ela está cavando futuras vitimizações, está né, ferindo aí o processo da cosmoética, do fluxo do cosmos, e isso vai dar na cabeça em algum momento. Então, é um paradoxo, porque ela se acha muito espertinha, né, que está levando vantagem em tudo, e, na verdade, ela está cavando aí, talvez, um futuro buraco, né, para si própria. Vale a pena ler o verbete, né, quem não conhece. Tá, okay. Muito bom. Como é o próprio nome mesmo, né? O paradoxo da esperteza, né? Isso, o nome do verbete. Tá. É a palavra esperteza. E na taxologia observei que você tem teática, eu acho que em todos os itens, mas me chama a atenção o item 9, né? Que é bem assim, característico, né? Capacidade ociosa de sorrisos acolhedores. Expressa o máximo de receptividade possível aos compassageiros por meio de sorriso acolhedor, né? Que eu acho que expressa mais aí a tua teática, mas acho que você tem teática em... Não é bem assim, não, que não tem. Poderia comentar. Ou se tivesse, se fosse assim. Não, aqui primeiro lembrete é para mim. É interessante você trazer essa questão desse item 9, né? Porque eu, quando fiz essa listagem, eu lembrei, primeiramente não lembrei de mim, não, porque eu sorrio, isso é natural em mim desde muito jovem, eu tenho esse sorriso aqui. Se pegar fotos minhas de 5 anos, está desse jeito assim. Então, ele é extremamente espontâneo, é da minha natureza mesmo, não tem nada forçado. Mas eu vejo, eu recebo muitos sorrisos acolhedores de pessoas aqui. E aqui dentro da Cognópolis, também fora, e como isso é bom, e como isso cria, né, faz um vínculo imediato, cria um campo super favorável, até para depois, quem sabe, ocorrer uma tarde, vir uma heterocrítica bem construtiva, assim, eu recebendo isso, eu recebendo a tarde, viu? E muito mais do que fazendo. E as pessoas têm me dado esse feedback, que eu tenho esse tipo de sorriso também acolhedor. Eu acho que é um jeito, uma forma de fazer assistência também. Né? E às vezes a gente percebe as pessoas mais sisudas, mais trancadas, né? Então acho que nós às vezes precisamos sorrir mais até para fazer assistência, para acolher aí as pessoas que estão ao nosso redor. Lembrando do cartaz que tem no Holociclo, né? Sorriso, né? O sorria. Que é o pré-requisito exigido para entrar no Holociclo, né? Isso. É um sorriso. Uma questão. A questão da escrita do verbete, ela é racionalizar, é mecanismo de defesa. Você pode repetir, por gentileza? Eu não entendi desde o começo a sua pergunta. A questão da escrita do verbete é mecanismo de defesa, racionalizar. Seria mecanismo de defesa, racionalizar, um aprimoramento de um mecanismo de defesa. A escrita do verbete, olha, eu no meu caso não, posso falar por mim, né? Não sei de que modo eu poderia usar a escrita de um verbete como um mecanismo de defesa da racionalização, né? Que é esse mecanismo? É quando eu tento passar pelo crivo, pela peneira da racionalidade, mas aí às vezes uma racionalidade muito questionável, né? Qualquer processo, então, muito mais ele funciona como justificativa, né, para erros, para omissões, para enganos, para maus jeitos, né, bocas tortas pessoais, do que realmente uma avaliação racional da situação. No meu caso, não. Eu escrevo verbetes e eu escrevo, em geral, artigos, e estou escrevendo um livro, é primeiramente para mim. Né? Eu estou fazendo primeiro uma autotálise, meu autorrevezamento, para o processo de que numa próxima, né, existência eu quero deixar esse rastro bem marcado, esse grafo pensene bem forte, e eu quero ser talvez uma futura primeira leitora do meu livro, para que eu possa fazer profilaxia do autodesperdício muito cedo. Então, para mim não tem nada de mecanismo de defesa, pelo contrário. E em segundo momento, é claro que o que lhe assiste pode assistir a outros também, né? E a ideia é essa, poder de alguma forma também fazer TARES e assistência ao meu grupo evolutivo. Eliana, escrever para você não é mecanismo de defesa, mas é o quê? Escrever para mim primeiramente, é uma necessidade
é quase compulsório. Eu escrevo desde 6 anos de idade, quando eu me alfabetizei, escrevo muito. E, claro, fui qualificando essa escrita. Eu fiz jornalismo, trabalhei muitos anos em veículos de comunicação, escrevendo diariamente. Escrevi em todas as minhas atividades profissionais, depois na psicologia também, e na conscienciologia muito mais, escrevendo sempre e muito. Então, é quase que uma necessidade parafisiológica. E é a forma que eu entendo hoje de maior assistência que eu posso estar fazendo hoje no planeta. Por exemplo, eu saí da área da saúde pública, da psicologia, porque eu acho que eu sou muito mais útil aqui, pensando, trabalhando, fomentando, né, ajudando a construir essa Max Perkins grupal na conscienciologia, escrevendo sobre isso aqui, do que estar fazendo uma pesquisa lá fora, em saúde pública, em saúde mental, enfim, que era a minha área de atuação, e eu tinha até bastante sucesso na minha área de docência, docência acadêmica, né, convencional, na Universidade de Psicologia, Faculdade de Psicologia. Então, nesse sentido, para mim, escrever aqui dentro do paradigma consciencial é o aspecto mais importante da minha Proex. Na minha opinião, a minha cláusula pétrea é essa, ajudar a escrever e escrever. Hoje eu sei que é ajudar também outros a escrever. Quer falar? Não, só queria complementar. O contraponto para a autodefesa, porque eu penso que o rapaz deve estar confundindo isso. O contraponto para a autodefesa, no caso de escrever, é a autoconscientização. Poderia ser chamada assim? É que só complementando, né, a questão da escrita na conscienciologia, ela pressupõe a autopesquisa. Ela pressupõe você se inserir enquanto objeto do que você está escrevendo. E isso você querendo ou não. Por quê? Quando você está escrevendo em conscienciologia, isso pode ser mais ou menos lúcido, mas você está sendo amparado, você tem um objetivo tarístico de fazer assistência. Então, é como se fosse... É quase que um pré-requisito você ter um mínimo de verbação, você ter um mínimo de cosmoética, você ter um mínimo de autoridade consciencial para colocar aquilo. Você não está escrevendo sobre qualquer assunto. Mesmo que você resolva escrever sobre caneta, sob o paradigma consciencial, a caneta é um objeto tarístico, certo? Ele tem um padrão de cosmoética que, na minha opinião, nunca é forte, mas dificilmente vai permitir que você use a escrita conscienciológica enquanto mecanismo de defesa do ego apenas, naquele sentido mais egoísta, vamos dizer assim, mais patológico. Com certeza. Né? Não tem como, é muito difícil. Eu acho quase impossível. Então pensa nesse outro aspecto. E uma coisa também, né, não sei o que vocês pensam aí, mas que muitas vezes a gente vê travando a pessoa em escrever qualquer coisa na conscienciologia, né? O verbete, o artigo. E a pessoa, por que ela está com esse travão? Em primeiro lugar, ela botou o foco nela mesma. Ela está ali pensando nela e só nela, porque é a questão do paradoxo, né? Da autopesquisa visando a interassistência. Ao mesmo tempo que você precisa ter você como laboratório para o que você vai escrever, você precisa pensar em quem você vai fazer assistência. Entendeu? Então, vai para um outro caminho. E eu talvez ampliando um pouquinho mais a resposta para ele, não é mecanismo de defesa, mas é com certeza um alerta, né? É uma vacina. Isso, para mim, tem esse aspecto também. Que quando eu penso sobre esse tema, olho primeiro a minha experiência e olho ao meu redor, eu estou fazendo um verdadeiro alerta para mim mesma, para outras pessoas, e quem sabe futuramente, né, quando eu acessar novamente essa enciclopédia, esse verbete, esses temas, enfim, eles vão servir como uma espécie de vacina. Puxa, isso aqui, vou me dar conta de que, né, não vou cair nesse matabu de estar com uma certa capacidade ociosa em termos de programação existencial. Nós que temos curso intermissivo e que temos uma tarefa evolutiva séria, né? Um compromisso sério assumido para dar conta dele.
Eu estou vendo muito, Eliana, a relação desse teu verbete com um tema recorrente da semana passada, nas mini-tertúlias. Não sei se continua nessa semana, da marasmologia. Ah, perfeito. É a questão, porque as pessoas têm realmente uma dificuldade muito grande de pegar a capacidade de trafor dela, não só por mim, acho que todo mundo deve sentir isso, de tirar a substância, né, do potencial que elas têm, que é muito grande, e às vezes ela não reconhece, às vezes o travão é social, às vezes o travão tem, acho que uma recorrência que é o travão financeiro, as pessoas estão muito preocupadas ainda com o paradigma financeiro, de sobrevivência, e realmente tem que estar ligado, né? Mas a minha pergunta é exatamente sobre uma técnica que você não coloca no verbete, que é a técnica do enfrentamento do desconforto. Você acha que caberia aí nesse verbete técnica do enfrentamento do desconforto, ou como é que você vê essa técnica? Caberia sim, aliás, né, caberiam muitas técnicas, a gente sempre faz uma escolha, né, na hora da redação, porque você enfrentar, você se autodiagnosticar que está com capacidade ociosa em termos da sua própria proexis, deve causar desconforto. E fazer enfrentamento dessa situação, que é a proposta, né? Que eu quero aqui com esse verbete, mesmo ele sendo nosográfico e trazendo essa questão mais complicada, a ideia é fazer enfrentamento e virar, né? Mudar essa história aqui. E a questão da marasmologia, do marasmo, eu até trouxe aqui no meu copião, que eu sempre trago para os verbetes, que no dia 11, agora de janeiro, teve o Ciclo Mental Somático com o tema, né? Antimarasmo autoral. E aí nós tivemos um puxão de orelha coletivo, né? De sentido de que nós estamos no marasmo autoral, intelectual, com baixa produtividade do ponto de vista da escrita. E a gente pensa que está fazendo tanto, né? E está assim, com aquela agenda cheia, mas ainda estamos nessa situação. E aí, na paralencologia aqui, né? Acho que os tertulianos já ouviram falar dessa expressão, essas consciências amparadoras que tem nos visitado recorrentemente, e uma consciência em especial, que recebeu, né, o nome de italiano, enfim, que veio justamente nos dar aqui uma ajuda, um gás a pedido do professor Valdo, porque foi diagnosticado que nós estamos nessa situação de marasmo, ou seja, com capacidade ociosa. Gente, o que é capacidade ociosa? Quando veio esse tema, eu fui procurar algumas questões, né, da administração, da economia, enfim. E a capacidade ociosa é aquele recurso que está disponível para uso, mas que por alguma razão não está sendo efetivamente utilizado. Por exemplo, eu tenho uma sala de aula, uma universidade, para 40 alunos, e eu só tenho 10 alunos naquela sala de aula. Então, eu estou com uma capacidade ociosa de 75%, porque eu estou pagando energia elétrica, eu estou pagando a limpeza da sala, o professor, os professores que vão dar aula para 10 ou 40 vão receber o mesmo salário, né, proporcional, né, os alunos. Enfim, eu estou com um cabedal de recursos, de capacidade, né, no nosso caso de trafores, de potenciais, que não estão sendo utilizados, né, que estão aí em desuso, e isso causa uma perda, com certeza. Uma perda em termos de produtividade, uma perda em termos de otimização, né, de você realmente fazer dessa ressoma, primeira ressoma após nosso primeiro curso intermissivo, valer, de fato, né, valer muito a pena, contar muito a partir daqui, né, para as nossas próximas intermissões e próximas ressomas. Então, esse é o sentido de capacidade ociosa, né? Aí a gente poderia falar em trafores ociosos, poderíamos falar em trafores só teóricos, em proexis de fachada, que é uma expressão muito interessante que eu encontrei, estava olhando o material do Balanço Existencial de 2004, e foi uma fala do professor Valdo, que muita gente tem a proexis de fachada, que salva só as aparências, mas, na verdade, né, faz de conta que está assim, na onda da proexis, no topo da onda, surfando, mas, na verdade, está morrendo na praia, está só surfando e morrendo na praia, que surfar também não vai resolver nada. Então, é interessante a gente pensar nisso se a gente não tem vivido muito uma proexis de fachada. E a capacidade ociosa proexológica pode me dar essa medida. Não sei, Cláudia, mas concordo, só antes de passar para a próxima pergunta, concordo inteiramente. Quando eu já tinha escrito esse verbete, já estava, né, em revisão, quando veio essa questão da marasmologia, eu pensei imediatamente, eu disse, puxa vida, tem a ver com esse
diagnóstico aí que a gente fez, assim, bem si próprio, convergente. né? Em cima do lance, né? Então vamos. E a ideia é a gente dar essa virada, sair desse marasmo, né? Mexer no. Acelerar o processo aí. Eliana? Pois não. A respeito do que o colega falou sobre verbete como autodefesa, que tu falou agora de ProEx de fachada, e como está tendo uma defasagem na escrita aqui, todo mundo pensa que está numa superprodução. Isso não tem a ver com o fato da pessoa se isolar um pouco aqui na Cognópolis. Porque eu vejo que metade das pessoas, eu não sei, muitas pessoas elas vêm para cá e elas têm essa consciência que fazem isso, que elas se colocam numa imersão no dia a dia, de convívio, do que ler, tudo, o tempo todo em prol disso, do paradigma consciencial. Só que a Proexis e esse paradigma, ele não seria em prol justamente de tu ir lá fora praticar isso e daí escrever, porque se tu fica numa base que é só do paradigma para o paradigma para o paradigma, como é que tu faz realmente uma assistência e vai ter conteúdo forte, denso, massivo para trabalhar, sendo que 90% do mundo está lá fora e a gente está um pouco isolado aqui, querendo produzir, querendo fazer tudo isso, mas não está lá fora, sabe? Talvez tenha a ver com isso, talvez o verbete seja uma autodefesa nesse sentido, porque a pessoa se defende escrevendo ao invés de meter a cara a tapa, ir lá, sei lá, tirar alguém da lama, mostrar um livro. Talvez tenha a ver com isso. Olha, você está falando, eu estou aqui pensando. Você quer uma forma mais forte, eficaz de ir lá fora do que publicar um livro? Um livro vai lá fora, vai para o mundo. Você quer uma forma mais também de ir lá fora, com essa expressão que você usou, interessante, do que estar aqui defendendo, nós debatendo aqui, você também agora, a sua ideia, aqui está indo para o planeta, para o mundo online, pela internet, que qualquer pessoa acessa e depois assiste no YouTube, isso aqui, quantas vezes quiser, quando quiser, em qualquer tempo. Então, eu acho que nós estamos indo muito lá fora, sim. Agora, por um outro lado, pode haver pessoas, sim, pode haver alguns processos pessoais, sim, onde a pessoa faça, às vezes, esse recolhimento, né, mais íntimo, ela se afasta de algumas questões externas, mas eu acho que aí você tem que olhar cada caso, você tem que olhar se não é, às vezes, uma parada estratégica, um recolhimento necessário, né, para a pessoa depois voltar a pleno com um outro patamar, enfim, cada caso é um caso. Mas eu não vou concordar integralmente com você de que nós aqui estamos fechados, isolados. Não estamos. Nós estamos em intensa comunicação, intensa interação com a Socim como um todo e com a Sociex, principalmente, né? A gente tem aí recebido grande visitação aí na paralencologia e nós temos tido vários, estamos com projetos grandes, assim, de monta, de processos de levar para a Socim muitas benesses e muita coisa que nós estamos produzindo para a Socim. O Mega Centro Cultural Loteca vai ser um grande empreendimento para a Socim, né? Trazer eles para cá, para a Socim, para todos, né? Tem um grupo trabalhando arduamente há mais de um ano, eu acompanho porque a minha dupla faz parte, que é um grupo das empresas conscienciocêntricas ligadas ao Unicim, que estão fazendo um mega projeto para a Foz do Iguaçu 1935. Estão fazendo uma série de ações, de ideias muito avançadas para ir, né, aqui para a Socim, para a Foz do Iguaçu, e poder ajudar essa cidade, poder pensar que Foz do Iguaçu, que tríplice fronteira, que Trifron, a gente quer poder ajudar para que em 2035 esteja num patamar bem melhor. Então, são muitas projetos e empreendimentos de muita ida lá fora, de muita ida e de trazer também para cá. Então, é interessante você observar por que é que você está com essa percepção. Se você se inclui nisso, se você percebe pessoas assim, vale a pena avaliar, repensar, talvez, né, conhecer um pouco mais tudo que está sendo feito aqui. Olha o projeto da África, né, da equipe do intercâmbio internacional, né? Então, fora a IAC, que está aí no mundo, não sei, né, acho que você tem que colocar
vários fatores Mas- aí ponderar, mas a Anália quer falar. Eu quero só, para esclarecer melhor, eu acho que eu entendi, eu penso que eu entendi o que ela quis dizer. Não sei, você me corrige, tá? Se eu entendi errado. Mas eu penso que ela quis se referir mais com relação à convivialidade, conviviologia. Porque, é isso mesmo? Porque nós apresentamos, isso tudo que é você um dos falou é aspectos, verdade, tudo que você falou, mas é daqui para lá, entendeu? Por exemplo, a Malu estava com um projeto maravilhoso, da Socim. Esse projeto, acho que atende o que ela está se referindo. A Malu levava nas empresas, fez palestras na Petrobras, entendeu? Foi nos lugares levando informações muito valiosas para a convivialidade nas empresas, nas escolas, nas universidades, né? Foi no Paraguai, foi em um monte de lugar. Esse trabalho dela junto à Socim, eu acho que atende mais o que ela está se referindo. Agora, eu acho interessante, assim, dentro do que você colocou, tentar pensar e analisar, porque eu acho que cada caso é um caso. É claro que se você olhar de fora e ver o conjunto da Cognópolis, é um bairro, numa cidade média, enfim, as pessoas têm atividades muito específicas dentro do paradigma consciencial e numa territorialidade limitada, né, em relação a essas atividades. Tem os campi das ICs, as instituições, enfim. Isso é uma coisa. Mas eu penso que tem uma outra realidade que ela é muito mais séria, que é o micro-universo de cada um de nós que compõe essa comunidade, entendeu? Então, por exemplo, se você pegar e começar a analisar cada um de nós, tem diferentes momentos, né? Diferentes momentos evolutivos. Então, tem desde aquela pessoa que já tem uma aposentadoria, por exemplo, e que a pessoa tem uma bagagem acumulada e um capital cultural, intelectual acumulado, que ela pode nadar de braçada em cima daquilo e sair produzindo, escrevendo, claro, sem negligenciar a atualização, né? Até aquela jovem pessoa, jovem intermissivista, inversor, por exemplo, que está correndo atrás no colégio, tentando definir a carreira profissional. E aí você tem os professores conscienciólogos, os médicos conscienciólogos, os psicólogos conscienciólogos, os funcionários públicos inseridos nas instituições de Foz, por exemplo. E é muito a permeabilidade da conscienciologia em Foz, assim, eu particularmente acho assim, um assunto riquíssimo assim, em termos de sociologia, para a sociologia no caso, para ser estudado, entende? Porque é impossível, eu diria para você, na minha opinião, não sei o que vocês pensam aí, professora Eliana, eu acho impossível não haver essa mistura, essa miscigenação do momento que a gente está vivendo numa cidade, está, como é que se diz? Interagindo na cidade. Não tem nenhum ermitão aqui, não sai de casa, não. Mesmo as pessoas que já têm uma aposentadoria, né, de trabalho, a pessoa vai a uma escola, vai fazer uma ginástica, vai fazer suas compras, ao médico, enfim, tem seus amigos. Tem amigos, né? Então... Fora. Vida social fora, participa de eventos fora eu penso que a questão da prática, da gente aprender a lidar com o paradigma consciencial e se posicionar com ele na vida cotidiana é um desafio para todo mundo que está morando aqui. Dulce. Porque se você espirrar fora, você pode esperar que vem. Você não é mais uma pessoa, você não é mais anônima. Do momento que você está numa cidade média, você é da conscienciologia, tirando toda a questão cosmoética, holofilosófica, não estou falando disso não, né? Do seu compromisso com você mesmo, não importa onde você esteja, você seja conhecido ou não. Mas eu estou falando de uma outra coisa, uma experiência sociológica mesmo, de você numa cidade pequena, né? Mais para pequena que para média, que todo mundo sabe que você é de fora, associa você imediatamente à conscienciologia e
você está ali para dar essa cara a tapa. Entendeu? Posso só dar uma contribuição, um argumento sobre esse aspecto? É que existe o princípio do exemplarismo pessoal. E a gente assume o paradigma consciencial, assume a conscienciologia, e isso vai mudando a gente vai fazendo recins e ressex. E as pessoas, de modo geral, com as quais nós convivemos, vai percebendo que essas mudanças são diferentes das mudanças que, em geral, a maioria da população faz na sua vida. E que as prioridades que temos é diferente das prioridades que a maioria da população possui. A forma de nós lidarmos com as outras pessoas, com as coisas, também é diferente. Então, as pessoas, de um modo geral, olham para a gente e veem algo diferente do que veem outras pessoas. Isso a gente não precisa falar nada de conscienciologia. É só o exemplo já mostra alguma diferença. A energia, né, a forma de conviver já mostra algo diferente. Interessante que, recentemente, a minha filha que mora no Rio de Janeiro estava falando, puxa, a conscienciologia está repercutindo aqui. É o Globo Repórter, né, que deu. Então, e existe realmente, de fato, uma bolha energética. As pessoas entram aqui, ela estava na lanchonete, falou, ninguém paga nada aqui, como é? Que legal isso aqui, o pessoal confia nos outros. Né? Então, esse aspecto, que não tem como estar dentro e fora. Eu não vejo muito processo de reentrância e saliência. Eu acho até que é um erro nosso, ou um erro quando a pessoa, sou da conscienciologia. Não, eu tenho alguns valores, sou um pesquisador. E agora, tem algumas pessoas que têm uma imersão, elas estão vivendo um momento de imersão. A própria CCCI está passando por um processo de abertura maior. Hoje a gente está vendo muito mais abertura. Isso que a Bianca falou, talvez ela esteja referindo ao processo antigo. Né? Hoje está muito mais aberto. Só o fato de estar online, na internet, e das pessoas estarem mudando as posturas dela, não é mais um... Existe aquela pessoa que ela pega a conscienciologia e transforma aquilo numa religião. Ela não tira não tem postura. A postura dela ainda é antiga, né? Mas a maioria das pessoas hoje já adota a conscienciologia de forma científica, de forma aberta, saudável. Eu acho que é uma discussão interessante. Também acho, bem rico. O Domênico De Masi escreveu sobre ócio. Ele esteve aqui, né? Isso, ele esteve... Ócio criativo. Ócio criativo. Não teve alguma inspiração no livro dele? Acho que o livro é bem anterior, né? Você não teve... Você acha que chegou a... Olha, eu conheço o livro, sim, até eu cito esse livro num outro verbete meu, mas para esse especificamente não, né? E até porque a proposta do ócio dele na verdade, é o contrário, né? Um ócio produtivo, enfim, a tecnologia e a forma como o trabalho, né? As relações de trabalho vem se organizando aí na contemporaneidade, quando as pessoas, as consciências estão ou terão tempo, né? Mais tempo para investir em produções intelectuais, em criatividade, em cultura, e na própria arte, enfim, ele traz todas as áreas. Né? Nesse caso específico, eu não trouxe as ideias do Domênico De Masi. Uma outra questão seria a escrita do conscienciograma tem 2.000 questões, poderiam ser 40.000, né? Afirma o professor afirma. O professor Waldo disse que tinha 50, né? E enxugou para 2.000. Ele já escreveu 50.000 ou... Eu penso que não. Ele disse que a condição ideal era chegar a 50.000. Tanto que a equipe da Conscius, eles trabalham, né, buscando essa ampliação. É a Conscius, é uma OIC, né? Porque você tem interesse, você pesquisa conscienciometria? Eu, assim, quando eu começo a fazer autoquestionamentos, acaba aparecendo uma espécie de desenvolvimento daquilo, que alguns itens sobre psicologia, né? Interessante. Você já fez algum curso na Conscius? Não, acho que você podia procurar a equipe, né? Fica aqui no CEEC. Exato. Vai lá, dá um pulo lá, marca alguma entrevista, né? O que você acha, professora Eliana? Algum consim cobaia, com certeza, porque os consim cobaias, esses abertos, né? Eles são sempre pré-requisito. E se você está aqui, né? E não mora aqui, a Conscius tem cursos online. Ele tem, inclusive, o curso de análise rápida da consciência, conscienciograma sem drama.
e que é justamente o preenchimento do conscienciograma com uma turma online. Então, tem muita opção, mesmo que você não more aqui em Foz, de fazer, de acessar, né, toda a tecnologia já da Conscius, que já está muito avançada. Eles têm, inclusive, uma dinâmica, hoje à noite, na quarta-feira à noite, uma dinâmica que, se não me engano, é aberta à visitação, que acontece na OIC. E se você está interessado, talvez fosse uma oportunidade de conhecer, né, esse Alopensene também da conscienciometria através dessa dinâmica. Ou pelo próprio site da Conscius, enfim. Então, tá fazendo um link do que você colocou com a sua pergunta e o tema, né, do verbete, capacidade ociosa proexológica, aproveita a oportunidade de você estar em Foz e aproveita o máximo de tempo que você puder, porque o que acontece? Até dentro disso que tem sido colocado aqui, quem mora aqui, quem está aqui, às vezes banaliza a quantidade de atividades e a qualidade até, né? A oportunidade que existe de tantas atividades tarísticas que a gente pode estar aproveitando. E claro, quem está aqui também todo dia não tem muito tempo também, tem aí sua vida, né? Quando você vem em viagem, você está com aquele tempo aberto ali, disponível para o que der e vier, tá certo? Então aproveita o máximo. Não sei se você já viu ali na Secretaria do SAEC, tem uma série de folhetos, tem em geral as informações, não todas, mas muita coisa, a maioria está ali, entendeu? Aí preencha essa agenda. A gente teve um exemplo muito interessante há uns 15 dias, talvez um pouco mais, que foi a professora Eliane de Pinho. Ela esteve aqui em Foz, acho que foi talvez um pouco mais que um mês. E ela teve tantas atividades e ela me contou que ela teve uma inspiração lá no Holociclo de fazer um relatório da agenda que ela teve aqui em Foz, da quantidade de atividades que ela participou, cursos, entrevistas, reuniões de trabalho, na época que ela revisou o verbete dela com a professora Eliana, né? E foi muito interessante, porque ela fez esse relatório, ela entregou para o professor Valdo, e ele leu na mini tertúlia. E eu tenho certeza, pelo padrão que ficou na mini tertúlia, que aquilo ali foi um fato assim, muito exemplarista para muitos de nós, né? De como ela pôde aproveitar e tirar partido de uma agenda que só depende da pessoa, né? Está em viagem, ali poder aproveitar, né? Ok? Tudo bem? Agora, professora Eliana, na página 8, quarta linha de baixo para cima, você poderia aprofundar o desinvestimento no potencial do epicentrismo lúcido? Sim, tem um pouco a ver com a liderança inata não assumida, que a gente comentou, né, anteriormente. É quando você, com toda essa fartura de técnicas, de oportunidades, de dinâmicas, de momentos em que você pode estar, né, exercitando o seu epicentrismo de forma lúcida, buscando qualificar isso, e você não fazer esse investimento, né? Você abrir mão disso tudo. Você tem tudo aí à disposição, e como a professora Dulce falou agora, nós aqui, que estamos em Foz, na Cognópolis, corremos o risco, é um paradoxo, de termos tanto que acabamos banalizando, que acabamos não dando o devido valor a todo esse elenco de oportunidades que a gente tem aqui para esse autoaprimoramento, né? E a questão parapsíquica, então, eu vou dizer que é muito grande, é muito forte aqui. E ser para isso, nós temos, acho que já hoje, umas 16, 17 dinâmicas parapsíquicas e preceptorias bioenergéticas, enfim, é quase uma overdose, né, benéfica desse processo. Então, tudo isso, todas esse processo, principalmente esse autoinvestimento diário, o seu processo bioenergético, o seu processo assistencial, né, intelectual também, tudo isso tem a ver com a questão do epicentrismo. Você não investir nisso é estar realmente com alguma capacidade aí
ociosa, de todo esse potencial de epicentrismo que todos nós temos, né? Inclusive você, tertuliano. Ou tertuliano. Eu estou vendo pela tua biografia que você está prestes a completar 25 anos de Conscienciologia, né? Sim. 89. Então já tem uma longa caminhada. Nós começamos juntos. Mas, inclusive, eu queria saber aqui que você fala no vazio existencial, na penúltima linha da fatologia, e você coloca também como unidade de medida. Isso foi criação ou já existia essa conclusão tua, essa conclusão sobre a unidade de medida? É uma proposição que eu faço, penso que é inédita, não encontrei em lugar nenhum, até porque eu tenho um verbete anterior chamado vazio existencial, que também é na especialidade de proexologia, e que aí eu trago, então, aprofundo bastante o processo desse vazio, né, que seria a ausência de identificação ou a assunção por parte da consciência do sentido da própria ressoma, né, e gerando assim autopensamentos de angústia, ansiedade, enfim, autodesvalia, alienação, essa coisa de esvaziamento, de falta de sentido. Eu fiquei refletindo, quando estava escrevendo esse verbete, que talvez, né, aí a proposição dessa unidade de medida, que talvez uma forma de medir, de avaliar a nossa capacidade ociosa em termos de proex é o quanto dessa sensação de vazio existencial eu ainda carrego. A gente falava há pouco, né, do paradoxo que quem está na linha de proex, quem está produtivo, cosmoético, existencial, não tem nem tempo de pensar, né, em sentido da vida, não tem espaço para sentir vazio existencial nenhum. É nesse sentido que talvez uma das medidas, uma forma de avaliar, de diagnosticar se eu estou assim aquém do meu potencial em termos proéxicos, é se eu tenho às vezes esse momento de esvaziamento de sentido, de será que o que eu estou fazendo tem sentido, tem valor, eu sou inútil, eu tenho algum valor, né, para a humanidade, eu estou deixando algum legado que vale a pena. Quer dizer, claro que esse tipo de questão também pode ser recorrente, mas quando isso ocupa muito espaço e causa desconforto, sofrimento, é porque está com algum percentual de capacidade ociosa em termos de ditários, de assistência e de proex. Mas é uma proposição que eu fiz. Falando em unidade, e vale a pena ler o verbete que aprofunda mais. Unidade e medida, você com esse verbete está atingindo o 3º lugar ou tem gente na frente? Não entendi, Caio. Você está em 3º lugar na produção de verbetes com esse ou tem mais gente, né? À frente. A sua produtividade. Você no ranking de verbetógrafo. Eu estou em 4º lugar. 4º lugar. Professor Valdo, ali com Adriana Lopes, perdendo. Não, 4º, então tá. Então tá. Tá bem na foto do filho. Estou tentando. Estou me esforçando, Elcardio. Aproveitando que o Elcardio mencionou aí sua experiência dentro da Conscienciologia, você na exemplologia coloca a capacidade ociosa proexológica do inversor e cita a questão do talento parapedagógico. E aí em seguida na taxologia coloca 15 tipos, né? Sendo a docência um deles. Dentro da sua experiência aí da Conscienciologia, olhando os inversores, ou mesmo candidatos, ou mesmo jovens dentro da Conscienciologia, o que você pode dizer que o que mais você observou em termos de desperdício dessa capacidade que os inversores ou os jovens possuem? Olha, deixa eu pensar um pouquinho, Marcelo, com você aqui. São algumas questões. Eu vejo, às vezes, um desperdício desses jovens, principalmente os inversores, de estar, talvez, convivendo, aprendendo, ou até, posso estar errada, pode ser só a minha percepção, valorizando um pouco mais o que os veteranos da Conscienciologia já fizeram, sabe? Aprendendo um pouco mais. O jovem tem essa ousadia, tem essa energia, essa coisa dinâmica, mas às vezes falta um pouco de maturidade, né? E aí
pode, assim, realmente pode cometer alguns erros, perder algumas oportunidades muito interessantes nessa troca, nessa convivência com o veteranismo aí de muita gente, né? Dentro da conscienciologia. Claro, isso excluindo o professor Valdo, porque a gente vê que o pessoal aproveita muito. E às vezes até nem tanto. Eu lembro um período que o professor Valdo chamava muito e questionava muito por que a INVEX estava pouco presente, por exemplo, nas tertúlias, em alguns eventos, em alguns processos, né? Em termos de docência, eu observo em outras ICs, inclusive, os jovens querendo muito dar aula, muito buscar não ficar com esse gap, né, da docência. E eu acho isso bastante positivo. Eu acho que isso já não vejo mais, Marcelo. Acho que isso já ficou. Estou vendo agora pessoas já de mais idade que estão correndo atrás, que não, estão na conscienciologia há muitos anos, ou compartilham aqui das nossas vivências dentro da conscienciologia, dentro de algum IC, do voluntariado, e que só agora estão buscando a docência, uma formação na reaprendência, enfim. Já vejo que os jovens já vêm com muita sede para isso, muita vontade e muito animados quando eles divulgam aqui os cursos, enfim, né? Eu acho que isso está sanado. O que eu vejo mais em relação aos inversores talvez dessa capacidade ociosa é essa valorização dessa caminhada que um reciclante, né, bem resolvido, pode às vezes ter muito a passar também, muito a compartilhar com os inversores. Excelente. E talvez uma pergunta mais difícil é como ensiná-los a valorizar essa experiência? Pois é, né? Como ensinar algo a alguém? A gente trabalha aqui com a principal, eu lembro até que foi uma questão de prova, da prova de conscienciologia. A principal técnica parapedagógica é o exemplarismo, né? Pessoal, nós valorizarmos. Se a gente não valorizar, né, nós reciclantes, aí um pouco mais veteranos, como disse o Leocádio, mas nem por isso também em melhores condições, porque dizer que eu tenho 25 anos de conscienciologia é um paradoxo, porque a pessoa me olha e diz, puxa, mas está ainda assim, desse jeito, né? Eu devia estar melhor. E, por outro lado, também, a gente tem uma estrada construída, um caminho a isso, e eu dou muito valor também. Eu acho que é isso, Marcelo, é a gente também, primeiro a gente valorizar, né? Nós, aí, um pouco mais veteranos, aí, os reciclantes, valorizar a nossa experiência, compartilhar ela, ter a coragem de escrever, de falar disso. Eu sou bem cara de pau nesse sentido, eu falo mesmo, eu trago um monte de tema aqui e me exponho. O professor Valdo falou nesse círculo mental somático sobre a questão da antimarasmo, né, autoral, que para que a gente não tenha vergonha de escrever, de colocar as próprias experiências, né? Que a gente se coloque e depois a gente tem aí toda uma turma de casa que nos ajuda a revisar, a deixar melhor escrito, enfim. Então, é a gente dar a cara mesmo. Eu acho que isso é um bom exemplo para o inversor, né? O reciclante aqui, né, cara de pau, evolutivamente falando, isso pode, de alguma forma, ser um exemplo interessante, pode ensinar alguma coisa, mas, né, ninguém ensina ninguém, né? A gente aprende com exemplo. Agora, professora Eliana, na Fatologia, página 8, início da última linha, você poderia comentar o fato de a agenda repleta não representar proexis em dia? Nós comentamos, né, isso está lá na frase enfática, isso é importante porque eu não queria passar a ideia com esse verbete de que, para não estar com capacidade ociosa na proexis, você está fazendo muita coisa, um montão de coisa, muito voluntariado, muito isso, muito aquilo, até muita escrita, talvez, não, né, focada, não com mega foco principal, no ponto principal que você tem que estar assistindo aí ao seu grupo. Então, essa é a ideia aqui. Uma agenda repleta e que você não dá conta, está tudo errado. Volto, né, a falar, talvez quem está chegando agora, ou nos ouvindo agora, a assistir, a ler o verbete Agenda Autodesassediadora. A professora Kátia Aracaki, que foi na semana passada, e que ela mostra, né, como uma agenda repleta pode ser extremamente assediadora. E trabalhar contra a produtividade, enfim, né, a qualidade assim, da produção, qualidade assistencial, tarística da produção
de má consciência. E nas suas coisas pessoais, na sua vida pessoal também. Então, uma agenda enxuta, mas no ponto, em cima do lance, focada, né, onde você está fazendo ali, dentro do possível, uma mega convergência das suas atividades para o seu foco de ProExis, para a aplicação dos seus mega trafólios, para o pedaço já identificado, né, a sua parte, a parte que lhe cabe aqui na questão da Maxi ProExis grupal. Acho que isso que é o inteligente, mesmo que essa agenda não seja repleta. O que é difícil, porque as nossas agendas aqui são bem repletas e a gente está sempre tendo que dizer, né, eu até falo do bônus do não, para convites, para oportunidades altamente, né, bacanas aí, que a gente tem que dizer não, porque você tem aí um mega foco e naquele momento você está dizendo não. Uma pessoa, uma amiga nossa, colega nossa aqui de trabalho, ela estava me contando que ela faz muitos meses que ela não faz mais cursos aqui na Conscienciologia, porque ela se dedicou integralmente a terminar o livro dela, ao livro dela. E ela está entregando o livro dela agora em janeiro. Então, dá certo. Deu certo a agenda dela, assim, super focada. E ela continuou o trabalho assistencial dela, dentro da IC que ela voluntaria, fazendo megas assistências aí, inclusive a trabalhos grandes aí de publicações que foram já feitas, estão sendo terminadas aqui pelo professor Valdo, mas ela abriu mão de coisas muito positivas, como cursos, eventos, aqui é uma fartura, para terminar o livro dela. E ela realmente terminou, está entregando o primeiro livro. E acho que eu tomo ela como exemplo, né, de que a agenda estava enxuta, não tinha muita coisa não, mas era uma agenda mega focada. E a agenda cheia não quer dizer ProExis em dia, com certeza. Agora, professora Eliana, na página 8, na última linha, você poderia aprofundar o ato de fazer muito e não realizar o essencial em relação ao auto-ProExis? Segue na mesma linha de raciocínio, né, que a gente vinha falando. Vamos falar um pouquinho em termos de voluntariado que a gente vê. Nós estamos hoje com uma situação muito favorecedora, mas também aquela situação, né, que é crise e oportunidade, né? É muito favorecedora, mas também pode ser algo perigoso no seguinte sentido. Alguns, lá no começo, né, nós tínhamos muito poucas opções de atividades para voluntariar, enfim, e botávamos, né, toda a energia numa só. Hoje, principalmente quem mora aqui em Foz do Iguaçu, e hoje até para quem não mora, porque as ICs estão também aí, né, com bases avançadas em outros locais, aí, a pessoa pode voluntariar em mais de uma IC, em várias ICs. E se ela não se der conta que ela precisa, às vezes, abrir mão de algo que parece muito bacana, que ela tem muita vontade de também participar, né, mas que se ela tentar fazer tudo junto ali, enfim, né, não vai dar certo, ela vai dar um pouquinho de energia, de tempo para cada coisa e talvez não consiga fazer um trabalho de monta em nenhuma delas, ela vai estar, né, com esse processo de estar fazendo muito, tá, assim, é super, né, voluntária do ano lá, bota no quadro, mas talvez não esteja fazendo o essencial em relação ao ProExis. Eu, quando cheguei aqui, eu queria ir para uma IC, né? Cheguei a assinar o termo de voluntariado, comecei a participar dessa IC, mas quando surgiu o processo da verbetografia, das revisões, a proposta da IC, Enciclosapiens, que já está aí como IC, eu percebi imediatamente que eu não ia conseguir levar as duas coisas bem juntas. O trabalho na outra IC é muito demandante, exigiria muito estudo, investimento, né, para mim ser realmente chegar onde eu queria, né, de trabalho dentro dessa IC. E que não ia dar para conciliar. Aí eu fiz uma reflexão, não foi de 5 horas, mas foi bem profunda, e eu pensei, onde é que eu posso ajudar mais? Onde é que está meu traforzão, que as pessoas me dizem? E eu estou acreditando no que as pessoas me dizem. Né? Onde é que eu vou poder ser mais útil? Lá talvez eu seja mais uma pessoa, mas aqui eu posso talvez fazer uma diferença maior nesse momento. Aí eu fiz uma opção
E aí fiquei no processo da verbetografia, na Enciclosapiens, e que, nós agradecemos e que a gente, eu que agradeço a oportunidade, que eu estou aí até hoje, ou seja, talvez mais adiante, né, tem muito tempo ainda, essa ressoma, eu possa vir e desenvolver aquele trabalho, que eu tenho perfil, eu sei, mas eu sei que cláusula pétrea da minha Proexis é esse trabalho que eu estou fazendo agora. E eu abri mão daquele outro muito bacana. Então é nesse sentido que a gente cuidar para não cair nisso, porque tudo é bom, tudo chama, aqui é uma mega fartura e aí corre o risco da gente então entrar na dispersão e ficar com capacidade ociosa, que é pior em termos de essência, né, da Proexis. Eliana, eu estou lembrando agora, para mim foi bastante impactante, foi muito bom. No dia que o professor Valdo fez aquele convite, né, para a gente começar a fazer as revisões e reforçando a equipe anterior, que foi no dia 7 de março de 2011, foi aqui no Tertuliário, né? E eu lembro que quando o professor falou quem pode entrar, quem pode ajudar e tal, você foi a primeira, assim, você se ofereceu imediatamente. E continuamos, nos mantemos imensamente gratas, não é, Rosa? Obrigada, eu que agradeço. Muito bom. Eu disse que eu sou cara de pau, assim, em termos evolutivos, eu sou mesmo. Eu sou metida, como brinca minha dupla comigo, mas eu acho que, não, naquele momento, eu sabia que ali estava se abrindo uma janela de oportunidade para mim, quando o professor Valdo tornou assim, né, democratizou dessa forma, poder participar desse trabalho, e eu tinha certeza, é uma certeza íntima, e é isso que é esse senso de Proexis que todos nós temos, ou que a gente deveria buscar sintonizar com essa certeza íntima, que isso era para mim, tinha certeza que isso era para mim, que eu tinha muito a aprender ali, muito a desenvolver, e que tinha a ver com o meu curso emissivo e com o meu principal eixo de Proexis. E eu fiquei, estou cada dia mais assim, satisfeita com essa opção, aprendendo cada vez mais, tem tudo para saber, tudo para desenvolver, mas é aí que está o gostoso, né? Que está o desafio, que é o bom da... A Proexis tem que ser motivadora, né? Tem que ser alguma coisa que te faça levantar de manhã e dizer, aqui, vamos lá, coisa boa, né? Hoje tem verbete para apresentar, hoje eu tenho aqui, né, isso para escrever, verbete para revisar, reunião lá na IC, enfim, essas coisas que nos movem aqui, que a gente optou por isso, né? Foi uma opção de vida para esse trabalho aqui. Vocês conseguem, com o livro, antecipar bastante... Com o livro antecipa bastante trabalho da próxima existência, né? Assim, é o autorrevezamento. Autorrevezamento. Né? Agora, pelo autorrevezamento, pode definir outros fatores como sexo, nacionalidade? Você está falando em termos de você mesmo fazer isso? Definir talvez para o próximo. A ideia é essa. Não sei se você quer comentar, mas assim, só para essa questão do autorrevezamento que o professor Valdo coloca, essa proposta, né, que ele fez, e da escrita em geral, servir como uma cápsula do tempo para você fazer o seu autorrevezamento. O que significa isso? Que você, numa próxima vida, você vai poder encontrar aquilo que você já escreveu e, a partir dali, você fazer sua recuperação de consta, certo? Você não começar do zero de novo, zero entre aspas, né? Você já ter ali, você não tem essa vontade? Acho que todo mundo tem. Puxa, queria ter lido esse livro quando eu era criança. Puxa, queria ter lido esse verbete quando eu tinha 10 anos de idade. Saber disso, eu perdi tanto tempo porque eu não sabia disso. Principalmente o povo mais da velha guarda, né? Puxa, se eu tivesse conhecido a Conscienciologia com 20 anos, nossa, perdi muito tempo. E assim acontece com o livro, né? Se você é o próprio autor, você vai ter mais facilidade de acessar aquele holopensene numa outra vida. E aí você pode criar várias técnicas para ajudar você a encontrar, né? Desde título impactante para você, não sei, uma coisa da forma, né? Da escrita, alguma coisa que diga muito para você. Tem a questão dos entrelinhamentos, né, que o professor Valdo coloca, que em alguns livros, alguns principalmente tratados,
Ele tem muita coisa que ele escreveu que é codificado para ele mesmo. Só ele sabe decodificar aquilo ali, vamos dizer assim, para uma próxima, né? E aí, dentro disso que você colocou, você perguntou, né, de sexo, e aí já de gênero, né, nacionalidade, isso tudo integra o pacote de uma programação existencial, mas isso requer uma série de outros fatores que não está na nossa mão a princípio. Escrever está, concordam? Escrever agora, com o nosso cabedal de conhecimento, com o que a gente pode, está na nossa mão. Essas outras variáveis, né? Ah, puxa, queria ser assim ou ser assado, nascer em tal... Aí está fora da nossa alçada, você concorda? Aí acho que a gente precisa ter um nível evolutivo mais alto, ter mais lucidez. E claro, quando a gente estiver lá programando com o nosso evoluciólogo a próxima ressoma, certamente a gente vai poder optar, né? Conforme a gente vai evoluindo, você entende bem esse conceito, né? Quanto mais você vai evoluindo, mais você vai ter alternativas de fazer essas escolhas, né? Mas você vai poder participar dessas escolhas de modo mais livre, até em função da sua lucidez, né? É claro que esse modo livre aí, ele toma uma outra dimensão, né? Do momento que você tem mais responsabilidade, automaticamente você passa a vincular mais a sua liberdade aos outros, né? Então, fica tudo assim muito relativo, né? Você tende a escolher o que é preciso, né, ser Isso. feito, e não o que você deseja, né? Onde é que está o serviço? Qual é a tarefa? Exatamente. O que está precisando mais? Então, claro que eu também preciso daquilo, né? Aí é aí que a gente assume. Agora, professora Eliana, tudo bem, então? Você quer complementar? Tá tudo bem? Está muito bem esclarecido. Então, professora Eliana, na teoriologia, na página 9, ele pergunta o que vem a ser a teoria da cláusula pétrea. A gente mais ou menos também já comentou bastante. A teoria da cláusula pétrea é que todas as programações existenciais, principalmente pessoais, né, e acho que também grupais, elas têm alguns pontos, alguns itens essenciais, fundamentais, que são muito importantes para que aquela consciência, aquele grupo cumpra aquele ponto, aquele item, né? Tem muito a ver com a história pessoal, com toda a autobiografia, com todo o processo também de restauração, né? De muitas coisas que você também tem que estar aí contribuindo, né, para a humanidade, algumas coisas que você vai, vamos dizer assim, restaurar de coisas que você bagunçou lá atrás, ou pontos algum ponto em que um mega para fora, a sua experiência, a sua paragenética já bem maceteada, já permite que você contribua muito naquele ponto e que vá também favorecer o seu crescimento pessoal, as suas reciclagens. Então, todos nós temos algumas cláusulas, né? E a Volta fala até em cláusulas secundárias, mas pelo menos uma cláusula eu penso que essencial cada um de nós tem. E o ideal, né, o melhor, se possível, é que a gente cumpra pelo menos aquela cláusula essencial, né, porque aquilo vai ser muito determinante daqui para frente. Se a gente pensar que essa é a primeira ressoma pós um curso intermissivo que a gente fez, essa mega oportunidade, e que nos colocaram uma tarefa, um ponto, né, algo essencial para realizar, e que com certeza nos favorece muito também. Se a gente não der conta nem disso, né, com que cara a gente chega lá para se apresentar para um segundo curso intermissivo, até para essa tarefa toda aí da pré-intermissiologia, da liderança interassistencial, né, depois da segunda ressoma. Então, é quase que imprescindível a gente ter conhecimento disso, saber buscar, detectar, localizar, né, mapear essa cláusula pétrea e trabalhar por ela, trabalhar para cumprir ela. Essa, de forma muito rápida, é a teoria da cláusula pétrea dentro da proexologia, dentro da programação existencial. No último ciclo mental somático, não sei se você estava presente,
Mas então, foi falado sobre a questão, a professora Malo colocou que para ela a questão da consciência do curso intermissivo é uma obrigação nossa. Já a partir do momento que a pessoa tem a lucidez dessa responsabilidade, eu estou estudando isso, estou procurando aplicar mais isso na minha vida. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Como é que você vê a questão dessa lucidez, porque tem tudo a ver com o teu verbete, do uso da capacidade ociosa, como uma obrigação. A partir do momento que a gente recebe essa responsabilidade, está lúcido em relação a esse potencial ocioso, e isso como uma conotação de obrigação, porque surge como uma responsabilidade, surge como uma identificação de uma capacidade ociosa, surge como a questão até do gap em relação do grupo, nosso grupo com a sociedade, né? E se torna uma obrigação na medida em que existe uma lucidez e uma defasagem assistencial. Como é que você vê isso, essa questão? Com certeza. Se a gente se perguntar assim, está aumentando o número Obrigada, Rosa. Está aumentando o número de assistíveis no planeta? Sim, né? Muito. Tem frentes de trabalho surgindo todo dia para a gente arregaçar as mangas e, com certeza, cada vez mais. Quer dizer, então, é quase que uma questão de... Isso eu chamo de lucidez, né? E a própria retribuiciologia também, né? Está lá na terapeuticologia, na página 11, o último item, que é um verbete muito, muito bom. Professor Legário Borges, onde nesse verbete ele lista 100 tipos de retribuições, né, que a gente pode fazer. E essa retribuição, ela vem em cima do quê? Do que você recebeu desses aportes. E claro, Cláudio, você falava, o curso emissivo é, né, um mega aporte que a gente recebeu. E nós temos esse para-dever, né, de retribuir isso. E todos os aportes em várias áreas, né, também, dessa nossa vida atual, a gente inventariar isso, né, e optar por quais retribuições, então, prioritárias. Quais retribuições prioritárias eu devo estar devolvendo aí, né, para a humanidade, aquilo tudo que eu recebi. Rosa. Eu ia falar que se a gente tem como paradigma consciencial, se a gente sabe que a gente fez o curso intermissivo, eu não sei nem se é obrigação, é questão de inteligência a gente procurar, entendeu? Porque se a pessoa também não tem o curso intermissivo, a conscienciologia como paradigma pessoal, né? Aí tudo bem, ela não vai ser uma questão de inteligência para ela, porque ela não conhece mesmo, não tem cognição para isso. Mas, por exemplo, a gente que está aqui, que tem essa oportunidade de conhecer a teoria, e se a gente admite que também não é só estar aqui, que é uma questão, não é o estar aqui e compreender. A própria lógica evolutiva, né? Eu acho que é mais uma questão de inteligência. Eu acho que é questão de inteligência também. Não sei o que a Eliana pensa. Uma grande burrice, né? Você ter toda essa informação e jogar a prioridade no lixo. Ok, voltou. Quando a gente tem essa inteligência evolutiva, a gente sabe que um compromisso assumido é muito importante cumprir isso, né? Até para que você seja alguém da equipe, que os aparadores, enfim, né, que o fluxo evolutivo confie e vá passar uma tarefa, né? Melhor ainda, ou mais importante ainda, e isso só vai lhe favorecer. Então, é inteligente também nesse sentido. Inteligente cumprir um compromisso, né? O professor Valdo falava esses dias também, e eu, quando fala em desperdício, em coisa assim, eu fico muito ligada, que é esse meu mega tema atual. Que os mais inteligentes, Rosa, são os mais desperdiçados. Que coisa, né? Que paradoxo. Os mais polivalentes são os mais desperdiçados. Por quê? Porque se dispersam mais, porque pegam 20 coisas ao mesmo tempo, que acham que dão conta de tudo com o pé nas costas e tem quase que uma voracidade existencial, né? E capacidade para fazer muito, e acabam mais se desperdiçando. E aí vai pesar lá na fórmula aqui da capacidade ociosa, às vezes são os mais ociosos no sentido do essencial, né? Interessante isso. Eu estou estudando essa questão aí.
Então, justamente tem uma pergunta, na terceira linha de baixo para cima, na fatologia, ela pergunta o que seriam os megacons desperdiçados. Os cons magnos, essas unidades de lucidez, né? Essas informações essenciais, básicas da nossa memória, da nossa evolução, né? E que o processo da ressoma, o choque da ressoma, faz com que a gente entre num processo de perda, né? De perder essa memória. E nós vamos resgatando essas informações, essas unidades de lucidez, nos tornando mais lúcidos sobre o processo todo evolutivo, né? Esse grande mecanismo evolutivo aí, multiexistencial, ao longo aí da ressoma. Quanto antes a gente recuperar isso, que a gente conversava aqui, pouco, às vezes um livro, né, deixado para a gente mesmo, um verbete, pode nos ajudar. Então, também não desperdiçar esses megacons. Aqui já tem uma massa crítica imensa aqui fora, no mundo, que já sabe, conhece, sabe o que é evolução, sabe, né, o que tem que fazer, sabe que a energia, o EV é a chave da vida, sabe. E desperdiça. É nesse sentido. Agora, em fatologia, na página 8, no final da quarta linha, de baixo para cima, ela pergunta como identificar os trafores desperdiçados, no caso da Consim, nem assumir ainda que ela tem aquele trafor. Pois é, né? Aí, sério isso. Uma coisa que eu li, que eu achei interessante, assim, primeiro, veja aquilo que as pessoas lhe dizem que você é bom. E acredite nas pessoas. Acredite que se as pessoas lhe dão esse retorno o tempo inteiro, várias pessoas, de que você é bom naquilo, confie nisso, acredite, dê um voto de confiança para o outro e se olhe, né? E assuma esses trafores, né? Teve recentemente, agora foi a primeira edição de um curso aqui chamado Síndrome do Impostor, que é um verbete, que é uma abordagem que fala, né, das pessoas que são impostoras no sentido de não assumirem os seus trafores, né? Às vezes sabe que tem até, ou está mapeando, ou todo o entorno lhe dá essa informação e a pessoa bate pé que não sabe fazer, que não dá para aquilo, e não assume os compromissos onde esses trafores seriam explícitos, né? Uma forma de saber que trafore se tem é ir para o trabalho, é assumir as coisas. Aí o trafore aparece, impressionante. Você vê que você dá conta assim, né? É uma fórmula rápida também de localizar os trafores. E para quem tiver mais dificuldade, né, tem a questão da conscienciometria, né? Perfeito. Todo o aparato da consciência ajudando aí nesse processo. Com certeza, que é a técnica magna, né, do processo desse olhar para si próprio, a autoconscienciometria, e você levando seus trafores, seus trafares, seus trafais, né? Você faz esse mapeamento completo. E você fica atenta, é uma teletertuliana, você fica atenta que não mora aqui, quero dizer, que não mora em Foz. Tem muito curso online que você pode fazer, exatamente, e que ajuda exatamente nesse processo. Isso mesmo. Agora, professora Eliana, tem uma pergunta sobre a técnica do dia evolutivamente útil. Você já falou, não é isso? É aquela técnica do... Isso. Então, acho que a gente pode ir adiante. Tem uma outra na trinomiologia, página 10, segunda linha. Você poderia expandir o trinômio Megatrafor, Mater Pensene, Cláusula Pétrea? Sim. Aqui, geralmente, o seu megatrafor, que a gente percebe, o megatrafor da pessoa, ele tem a ver com o Mater Pensene dela, esse jeitão dela, essa energia, essa marca na testa que a pessoa traz, né? Daquela linha de especialidade, daquela área que ela estuda, o que ela conhece mais, o que ela, né, tem aquela habilidade mais explícita, né? E muitas vezes isso pode ter a ver com a cláusula pétrea da Proex, ou seja, ela está aplicando aquele megatrafor que constitui seu Mater Pensene, e muitas vezes tem a ver também com a sua principal tarefa evolutiva, né? Eu penso que, me olhando, eu penso que é o meu caso, eu mais ou menos mapeio por aí a minha cláusula pétrea. Agora, em parafatologia, na página 9, o último item, você poderia explicitar a parapsicoteca enquanto ambientex paraprofilático, as mega omissões antievolutivas?
Aqui eu tenho a seguinte ideia, que se você conseguir, pela parapsicoteca, enfim, por essa estrutura, né, de acesso à sua holomemória, à sua história pregressa, você conseguir perceber o que você deixou em aberto, ou que áreas que você tem que voltar para refazer, né, para se retratar, para restaurar, lá o princípio da restauração evolutiva. Então, é nesse sentido que você ter acesso a toda essa sua memória mesmo, integral, né, pode ser extremamente profilático para que você se programe, enfim, junto com o evoluciólogo, junto, né, com o grupo aí, para que você não volte a se omitir naquele aspecto, naquela área específica em que você está devendo geralmente tem muito a contribuir também. É nesse sentido essa ideia. Agora, em efeitologia, na segunda linha, você poderia aprofundar o efeito de cair recorrentemente nos bata-burros antievolutivos? Eliana, essa pergunta, as duas últimas, né? Elas são do Porto, Portugal. Muito bom, que legal. Pois é, eu vou dizer para você, né, para teletertuliano ou teletertuliana, que acontece comigo isso, né? E os efeitos são bem problemáticos. Eu me vejo caindo recorrentemente em alguns mataburros que, né, às vezes eu paro e penso, mas por que se tem tudo na mão? Sabe o que está errado? Como conserta? O que tem, né? O que está escondido no temperamento? Alguma reentrância intraconsciencial que a tendência é ir cair no mesmo buraco, E eu tenho esse processo principalmente na questão da escrita. Eu mexi no material do Balanço Existencial de 2004 para ver coisas para esse verbete aqui, que é para escrever e para estudar para ele. E que eu participei apresentando um trabalho lá sobre completismo existencial. E eu vi que entre as minhas metas, estava lá já, várias delas eu consegui, o meu primeiro livro. Se passaram 10 anos, eu escrevo muito. Eu tenho 25 verbetes, uns 20 artigos na Conscienciologia, escrevi durante 10 anos, diariamente, em jornais, em revistas, em assessorias de comunicação, e escrevo demais. Mas por que é que eu não consigo terminar, fazer um livro, um pequeno livro, manual, como diz o Sovaldo, o primeiro livro, porque estou escrevendo muitas outras coisas. A Nália sabe que não. É que quando chega no livro, tem algum mataburro, tem algum travão, algum gargalo que eu vou ter que descobrir e dar o salto, porque eu não encontro nada lógico que justifique eu estar com 52 anos, 25 anos de Conscienciologia e não ter ainda contribuído com, nem que fosse um pequeno livro inicial, daí para o paradigma. Que vergonha. Eliana, procura ver isso sobre o aspecto extrafísico, multidimensional. Porque eu sei o que está acontecendo comigo, porque eu resolvi bancar o livro, viu? Sim. E aí eu mudei para Foz em 2010, não, agora em Foz o livro sai rapidinho. Não, eu estou aqui desde 2010, já vai para 4 anos, mas agora o livro está saindo, então eu vou passar esse gargalo. Estou passando pelo gargalo, mas voltando à resposta aqui da tertuliana, observar isso, onde é que você está andando em círculos, né? Bota foco nisso, pesquisa, estuda, vai, e a gente tem que quebrar esse círculo, né? A gente tem que sair desse processo. Vamos lá. Se eu descobrir, você descobrir, a gente vai trocando aí ideias nos verbetes, nas tertúlias, para a gente chegar lá. Agora, professora Eliana, na Fatologia, página 9, segunda linha, você poderia ampliar o bônus do não ao priorizar os projetos evolutivos pessoais? Aqui é o que a gente comentou já, que talvez o bônus do não para convites, para tarefas, para projetos muito interessantes evolutivamente falando, mas que não são o essencial. Se você está, esse exemplo que eu dei dessa nossa colega, ela abriu mão de coisas muito boas, né, o bônus do não,
para priorizar o projeto evolutivo dela, pessoal, do primeiro livro, né? E ela abriu mão de tudo que naquele momento era secundário para aquela meta dela. Um curso de conscienciologia, uma dinâmica, alguma coisa, não é secundário, pode ser muito importante, é muito importante, mas naquele momento, para ela, era secundário, e ela conseguiu abrir mão. Eu estou tentando fazer isso, estou exercitando, estou conseguindo algumas coisas, mas ainda eu digo às vezes mais sim do que deveria. Talvez aí seja um mata-burro também. Porque tem uma questão assim cultural, social nossa, realmente de não dar tanto valor. A gente sabe que esse holopensene da intelectualidade, na CCC, ele está incipiente ainda, né? Tem essas inúmeras iniciativas, tem o trabalho incansável do professor Valdo, com as mini-tertúlias, com a proposição do círculo mental somático, do trabalho árduo dele, no exemplarismo, né, absurdo dele, diário, conosco, mas a gente sabe que no que depende de nós, né, ainda está fraquinho, assim, ainda está incipiente. Então, quero até citar, recentemente teve uma semana, acabou semana passada, Semana da Escrita, e é uma atividade da Unescom, e essa atividade acho que já teve a 3ª semana, se não me engano. E é impressionante a dificuldade e o trabalho necessário para que aconteça em termos de o mínimo de pessoas participantes, né? E a gente vê, então, é nítido, é notório a incipiência desse holopensene. E também, para a gente não ser só trafarista, tem o outro lado também, que eu acho que é muito interessante, é que ainda assim o saldo continua muito positivo, porque os livros continuam a ser publicados. Eventualmente a gente vê aqui na fatia A do círculo mental somático, né, sempre aumentando o trabalho da editora, né, da Editares, da Epígrafe, enfim, das ICs em geral que mexem com a escrita, sempre aumentando, crescente, né? E lógico, sem falar da verbetografia, né, que a essa altura a gente já passou dos 340 neoverbetógrafos e que certamente é uma contribuição, na minha opinião, muito importante, considerando que muitos neoverbetógrafos nunca tinham escrito nada antes. Então, a gente percebe claramente o batismo da pessoa em termos de produção intelectual, e muitos dão continuidade, escrevem o primeiro, o segundo, o terceiro, tomam gosto, e a gente vê, então, a questão da importância da formação, né? Porque acho que é uma coisa interessante, não sei o que você vê, assim, essa questão da ociosidade, né? Da proexis, mas a maioria, o professor Valdo eventualmente também coloca isso, que muitos de nós temos essa característica inata, né? Muitos de nós já mexemos com a escrita em outras vidas, mas é muito comum a gente vê a maioria dos intermissivistas falando, não, veja bem, isso não é para mim, não sei, não posso. Não sei como é que você vê isso. Isso a gente já teve essa informação e mesmo, acho que muitos de nós temos essa certeza íntima de que nós já escrevemos bastante em outras vidas, né? Em outras ressomas. E porque nessa estamos com dificuldade de escrever. Né? Então, e eu concordo com a Dulce, até o professor Valdo pediu que a gente listasse as benesses, né, para os autores aqui na CCCI, há muitos aspectos favorecedores, técnicas, enfim, ambientes, pessoas, grupos, equipes, né, super acolhedoras e que ajudam, mas parece que nós temos que ainda trabalhar muito para construir essa massa crítica que você falou, né, esse padrão, né, de intelectualidade, essa virada, somos 53, eu não faço parte, mas enfim, no geral, são 53 já autores de livros conscienciológicos, né, no último número,
Mas o potencial, né? É para enorme, muito mais. Se a gente for enorme, pegar, nossa. então, pegando aqui a ideia da capacidade ociosa, se nós somos hoje, vamos pensar muito além aqui da Cognópolis, né? Milhares de intermissivistas, de voluntários, de pesquisadores da Conscienciologia no planeta, e 53 apenas a publicar um livro, tem um percentual grande de ociosidade, sim. Sinto muito, mas a gente tem que encarar isso aí de frente. Esse é o objetivo do verbete, né? Primeiro, encarar a minha própria capacidade e ajudar que a gente pense aí nas nossas. E vamos escrever, não é, Marcelo? Uau! E você tem que... Não é escrever qualquer coisa, né, Dulce? Claro. É escrever realmente... É algo que vale, né? Que não, vale e é a questão a escrita conscienciológica. Muita bobagem. É o seu posicionamento no mundo perante o paradigma consciencial, né? Então, assim, é a chancela da sua condição de intermissivista, né? Enquanto autor. De assumir integralmente a verbação, a teática, né? Porque teoria, só teoria conscienciológica não vai resolver o seu problema, nem o problema aí da humanidade. Mas é isso. Muito bem, muito obrigada, professora Eliana. Nós agradecemos a todos, tertulianos, teletertulianos, e aguardamos aí os próximos verbetes, tá certo, professora Eliana? Então, vamos aos nossos anúncios tarísticos. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje foram 23 assinaturas no livro de presença, 13 perguntas presenciais e 16 perguntas respondidas online. Hoje nós temos 3 recados. A Anália, com o curso de Senso de Parafiliação, a Keiko, com o programa Verbetografia, e a Beatriz, com o curso Princípios da Saúde Consciencial. Boa tarde, tertulianos e teletertulianos. Como é que está a relação de vocês com o amparador de função? Hoje nós temos inúmeros teletertulianos e tertulianos que praticam a TENEPS. Como é que vai essa relação? Pois bem, a ACIP está propondo 2 dias de estudos para ampliar a lucidez quanto à vinculação com o amparo de função, o amparo funcional. Vai ser no dia 1º e dia 2 de fevereiro de 2014, no discernimento na sede da CIP, o curso Senso de Parafiliação. Senso de Parafiliação é o curso ministrado pela professora EPICOM, Adriana Lopes. Lá nós vamos tratar de assistência multidimensional, cooperação interdimensional, coenergização com os amparadores, e avaliação desse nível de parafiliação, desse nível de relacionamento com o nosso amparador. É imperdível, gente. Estamos esperando vocês lá. Maiores informações vocês obtêm pelo telefone 45 2102 1421. Até lá e obrigada. Boa tarde. A Enciclo Sapiens, em parceria com o CAEC, convida os tertulianos e teletertulianos interessados em escrever o verbete a fazerem o programa Verbetografia, no formato EAD, que vai se iniciar no dia 27 de fevereiro de 2014. Esse curso oferece aulas gravadas, que serão disponibilizadas semanalmente, que poderão ser baixadas e assistidas quantas vezes forem necessárias e quando for necessário. E também haverá aulas online às quintas-feiras para fazer o acompanhamento, sessão a sessão, né? Você vai fazendo o seu verbete e vai tendo acompanhamento semanal, né? Tirar as dúvidas e também aprimorando o seu verbete. E esse curso tem duração de 3 meses. As inscrições são feitas na recepção do CAEC pelo telefone 45 3525 2652 e pelo site e-mail caec@caec.org. Antecipe a aprovação do seu título enviando para títulos sem o acento e no plural @enciclosapiens com y e 2 s.org. E, estando o seu verbete pronto, envie para neoverbetes, também no plural,
enciclosapiens.org. Obrigada. Boa tarde a todos. A OEC convida a participar do curso Princípios da Saúde Consciencial. É um curso de 4 módulos, sem pré-requisito. É um curso que aborda a saúde no enfoque da autoconsciencioterapia e com aplicações práticas. O curso será realizado nas cidades de Foz do Iguaçu, São Paulo e Porto Alegre. Em Foz do Iguaçu terá início no dia 8 de fevereiro, Porto Alegre, São Paulo, no dia 15 de março. O módulo 1 abordará um novo modelo de saúde a partir dos pensamentos, sentimentos e energias. O módulo 2, a saúde profissional e financeira. O módulo 3, a saúde afetiva e relacionamentos. E no 4º módulo, abordará a saúde consciencial e evolução. Para maiores informações, acesse o site www.saudeconsciencial.com.br. A sua participação neste curso promoverá a saúde em várias áreas de sua vida. Obrigada. Para amanhã teremos o verbete Aplicação Holomnemônica, com especialidade Holomnemonicologia, e o verbetógrafo André Petri Gonçalves. Obrigado e boa tarde a todos.